Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 3 de julho, segunda-feira de 2023, por volta das 20 horas e 30 minutos, estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Levi Salles. Sou aqui da cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. A pérola da graça de Deus hoje eu quero fundamentar na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 10, que diz assim: mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E o tema de hoje é: Deus não se irou contra os gentios, porque nunca estiveram debaixo da lei. A sua ira estava ativada por causa da lei, porque o seu povo não cumprira a lei. Queridos, esta palavra de hoje é uma palavra que com certeza vai impactar muitos os corações das pessoas, as suas mentes. É uma palavra que também vai causar, assim, a outras pessoas um desconforto, porque elas estão acostumadas a viver seguindo a tradição religiosa, elas estão acostumadas a viverem debaixo de preceitos dos homens, ainda nas sinagogas, debaixo dos rudimentos que lá eles praticam. E então as pessoas, por serem conservadoras, não querem abrir mãos daquilo que elas aprenderam desde a mais tenra idade. Elas não questionam nada do que lhes ensinam. Tudo que vem dos supostos pastores, que são supostas também autoridades espirituais, elas acreditam. Elas os têm como anjo da igreja. Elas os têm como ungidos de Deus. Elas se colocam em posição de servos e de ovelhas, ao invés de se colocar em posição de filhos de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. Aqueles que têm a mente ativada, que têm um entendimento que é tão somente dado pelo Espírito Santo, não aceita continuar vivendo dentro desses lugares seguindo homens, porque o Senhor é o Espírito. O Filho é dirigido pelo Espírito Santo, é guiado por Ele. Eu vou falar sempre isso, eu falo sempre isso e não vou cansar de dizer. A soberania é de Deus, Ele é único, Ele é Senhor de tudo e de todos. Todos devem se submeter a Deus. Então, vem a religião e ela coloca o pecado, uma vez que Jesus tirou o pecado. E a religião vai e coloca o pecado. A religião é o oposto de tudo quanto ele fez. Eles estão debaixo da maldição, porque eles praticam tudo da lei. Eles não abrem mão das tais obras que são ditas e ensinadas, faladas dentro desses lugares. Eles acham que precisam de templo para buscar Deus, para adorar a Deus. O evangelho que Paulo recebeu, ele diz que nós somos o templo da habitação de Deus, que Deus habita em cada um de nós. Ele habita no nosso espírito e testifica que somos seus filhos. Mas eles procuram valorizar o espaço físico, os templos que eles chamam de igreja. Lá eles dizem que Deus está, que as pessoas vão lá para buscar a Deus, que lá é lugar de se adorar a Deus.
Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Os que viveram antes da cruz, sim, eles eram chamados de pecadores. Eles quem? Os judeus, não os gentios e os estrangeiros. Eles estavam em Adão e Moisés, debaixo das obras da carne, do império das trevas. Eram dominados por tudo isso. Então quem viveu antes da cruz era pecador, exceto os gentios, os estrangeiros, porque a lei foi dada para os judeus, a lei foi dada para o povo de Deus, e não para os outros povos. Então, aqueles que eram judeus se tornaram transgressores da lei. E pecado era transgredir a lei. Então, todos os judeus eram transgressores da lei. Mas os líderes religiosos, por não respeitarem tempo verbal, por não respeitar a época, por não entender que a Bíblia foi escrita para os judeus e que ela teve todo o seu fiel cumprimento. Eles pegam textos e fazem desse texto uma doutrina. Quando Paulo diz que todos pecaram e foram destituídos, Paulo está se referindo a todos os judeus. O próprio Paulo disse que se não fosse a lei, ele não havia conhecido o pecado e as concupiscências da carne. Quando João, o apóstolo da circuncisão, ele diz que aquele que não disser que tem pecado, ele é mentiroso, ele está se referindo a todos os judeus. Porque todos os judeus eram pecadores e se dissesse que não tinham pecado, se tornavam um mentiroso. Mas eles fazem disso uma doutrina e aplicam essa doutrina em todos os filhos de Deus. Os que viveram a transição, ou seja, nascido antes da cruz, tornaram-se pecadores perdoados, porque viveram debaixo do pecado, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 3. Paulo mesmo disse, eu sou o pior dos pecadores. Paulo era o perseguidor. Paulo matou. Paulo prendeu por causa da lei. Paulo, ao dizer isso, ele não estava contra a graça, como muitos afirmam que Paulo estava contra a graça de Deus. Paulo, quando afirma estas coisas, ele estava antes da cruz, vivendo o período transitório. Porém, como nós somos pecadores, como a religião diz que somos, nós somos novas criaturas, porque já nascemos novas criaturas. Nós precisamos nos posicionar dentro do tempo para entender essas coisas. Nós precisamos nos posicionar dentro de um raciocínio para que possamos entender essas coisas. O contexto temporal é muito importante para se entender a graça de Deus. Senão, não consegue se entender. O velho homem já nasceu morto para Deus. Já nascemos na nova aliança, na graça. Nascemos no Cristo ressuscitado, como eu li em Romanos capítulo 8, versículo 10. O meu corpo está morto, foi aniquilado por ele na cruz. Foi aniquilado por ele na cruz. Romanos capítulo 6, versículo 6. Olha o que diz. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Paulo estava se dirigindo aos judeus, aos seus ouvintes, naquele período de transição.
Mas nós, gentios, fomos inseridos nesse contexto quando ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Nós, gentios, vivemos e andamos por fé, porque foi pela fé que nós fomos justificados. Assim sendo, não servimos mais o pecado, a vontade da carne. O homem espiritual, ele não vive nas práticas dessas coisas. Lá dentro do sistema religioso, muitos até deixam de praticar essas obras da carne com medo, por causa da imposição do terror que eles atemorizam os filhos de Deus. Mas nós que somos espirituais, nós não fazemos estas coisas porque homem algum nos impõe a não fazer, mas porque nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, somos orientados por ele. E aqueles que são espirituais não vivem na prática de todas essas coisas. Mas para a religião, você só é se pertencer a uma sinagoga. Aí sim você é uma nova criatura. Aí sim você é filho de Deus. Eles até fundamentam numa palavra de Paulo: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas para que você possa ser, segundo eles, essa nova criatura, você tem que aceitar Jesus como Salvador. Você tem que se batizar em águas. Você tem que participar de ceia, que eles chamam de corpo de Cristo. Se você não seguir esses ritos, você não é nova criatura. Você não é filho de Deus. Essa é a condição imposta pelo sistema religioso, quando você já nasceu nova criatura. Você já é um escolhido dele, você já é um eleito, você é um predestinado, você é uma propriedade exclusiva de Deus. E não precisa de fazer tais coisas que a religião diz que você tem que fazer se você quiser ser um filho de Deus, se você quiser ser uma nova criatura. Então, o pecado, ele não pode mais nos dominar, porque agora não somos mais carnais, nós somos espirituais. E quando eu falo pecado, eu estou falando das obras da carne, que é errar o alvo. Não é pecado, porque pecado, como já disse, como você sabe, era transgressão da lei. Então ele não nos traz mais condenação. Está morto. Jesus matou o velho homem e nos justificou. Aqui é para os antes da cruz, que está em Romanos capítulo 6, versículos 7, 8, 9 e 10. Para nós não, porque nós já nascemos justos, já nascemos justificados. Não éramos transgressores da lei. A sua ira não ascendeu contra nós, gentios remanescentes. A sua ira se acendeu contra o seu próprio povo, porque o seu povo era transgressores da lei. O pecado já havia sido aniquilado, nem lembranças. O templo já havia sido derrubado. Ele disse: está consumado. Mas muitos procuravam ainda se meter debaixo do jugo da lei. E hoje, queridos, o que nós vemos dentro desses lugares que eles chamam de igreja são pessoas ainda debaixo dos rudimentos da lei de Moisés. Não estamos debaixo, nem sequer nascemos debaixo dele, como os religiosos ensinam. Com esses ensinos absurdos, negligentes, eles estão negligenciando toda a obra da cruz. Estão dizendo que a obra da cruz foi ineficaz. Não tem nenhum valor. Você precisa fazer algo para que você possa alcançar, segundo eles, a sua salvação.
Então estão tornando ineficaz a obra da cruz. O derramamento do seu sangue não teve nenhum significado, não teve nenhuma importância. Toda a obra que ele fez, a religião anula. Eles anulam a obra da cruz. Sem perceber, mas eles estão anulando a obra da cruz. Muitos deles sabem que o evangelho da graça de Deus é uma verdade, mas eles não têm a humildade de reconhecer, de chegar diante deles e dizerem: ó, isso não é assim, nós achávamos que éramos, mas hoje estamos tendo o entendimento, a revelação dada pelo Espírito Santo, que não é assim. Rever conceitos, como eu revi conceito. Queridos, pessoas me criticam. Alguns vão nos meus comentários, diz que eu sou uma pessoa recalcada, porque não tenho uma igreja. Diz que eu sou uma pessoa frustrada. Falam bobagem, besteiras, sem saber o que eles estão falando. Eu sempre preenchi todos os requisitos dentro do sistema religioso para ser, na verdade, o que eu quisesse ser. Eu podia ter igreja própria. Eu tive a oportunidade de tomar conta de congregações, eu nunca aceitei. Eu podia hoje ter mais de 50 anos de título de pastor, mas eu recusei o máximo que eu pude recusar. Até que um dia, um pastor, amigo meu, ele praticamente impôs essa consagração. Eu tive que aceitar, sem querer aceitar. Então não sou frustrado. Eu sou formado em teologia, sou bacharel em teologia. Há mais de 40 e poucos anos, eu fui professor em faculdade teológica, em seminários, em institutos bíblicos. Então, como sou frustrado? Eu não tive nenhuma decepção. Eu sempre soube o que eu queria, o que eu quis. Muitas coisas eu aceitei por imposição dos homens, quando lá eu estava. Então não há nenhuma frustração. Hoje eu me sinto à vontade de me colocar igual a você, seu irmão igual a você. Eu não sou pastor, eu não tenho título algum e nem tão pouco quero ter. Eu não tenho nenhum espaço físico e nem tão somente eu quero ter. Eu tenho um salão de festa aqui no térreo da onde eu moro. Poderia transformar ali em um templo religioso, sem ter despesa praticamente alguma, porque é meu. Mas nunca quis, nunca fiz isso. Quando eu estava no sistema, me orientaram a fazer. Mas eu nunca aceitei. E hoje, na graça, tampouco irei aceitar. Então, eles estão negligenciando a obra da cruz e ficam chamando os filhos de Deus de pecadores. Vocês são pecadores. Vocês têm que se arrepender. Ora vocês estão salvos, ora vocês não estão salvos. Vocês têm que obedecer tudo aquilo que nós dizemos, porque nós somos seu líder espiritual. Os que assim fazem afrontam o Cristo que ressuscitou. É isso que eles estão fazendo, afrontando o Cristo ressuscitado, que já matou o pecado, que já cumpriu a lei. E você ainda fica chamando os filhos de Deus de pecador. Romanos capítulo 4, no versículos 14 e 15. Olha o que Paulo diz. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Como que os filhos de Deus são pecadores? Se a lei não foi dada para os gentios remanescentes, como os filhos de Deus são transgressores da lei? Se a lei foi dada apenas para o povo judeu, Jesus disse: eu vim para cumprir a lei, eu vim para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós que nascemos
Depois da cruz já nascemos salvos, já nascemos justificados, já nascemos justos, já nascemos novas criaturas. A ira de Deus, ela estava ativada por causa da lei. Porque eles, os judeus, não cumpriram a lei. Não eram herdeiros, como eu acabei de ler, porque eles estavam, não, na lei. Deus não se irou contra os gentios, porque os gentios nunca estiveram debaixo da lei. Paulo afirma isso. Vocês, gentios, nunca estiveram debaixo da ira de Deus. Vocês nunca tiveram debaixo do pecado. Vocês nunca tiveram em condenação. Mas a religião coloca os filhos de Deus em condenação. Mas a religião coloca os filhos de Deus debaixo de uma suposta ira de Deus. Porque eles dizem para os filhos de Deus: ó, Deus vai fazer justiça, ó, Deus se ira. Então tudo aquilo que foi para o seu povo, eles trazem para aqueles que nasceram depois da cruz. Nós não estamos e nunca estivemos em condenação. Os que cometem ou que cometeram obras más, que são obras da carne, terão consequência nessa vida. É por isso que nós falamos que os nossos irmãos, os filhos de Deus que lá estão, os filhos da livre, que ainda não têm a mente ativada, que o véu está posto sobre o rosto deles, eles não reinam em vida. Não reinam em vida. Como reinar em vida vivendo debaixo de preceitos dos homens? Como reinar em vida vivendo debaixo de maldição, de rudimentos, fazendo obras ou deixando de fazer aquilo que eles dizem que tem ou que não tem que fazer? Não reinam, mas os que são filhos da livre, que têm a mente ativada, que têm um entendimento, esses sim reinam em vida. Em Romanos capítulo 5, versículo 13, Paulo diz: pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Então por que vocês ficam imputando pecado nos filhos de Deus? A lei veio em função do pecado. Adão trouxe o pecado, mas o pecado que veio por Adão não era imputado porque ainda não havia lei. Se não existe lei, o pecado não é imputado. As obras más, essa sim traz condenação para essa vida. E é isso que está acontecendo com muitos que vivem na prática das obras da carne. Não reinam em vida. Mas nós, que somos filhos de Deus, que somos guiados pelo Espírito Santo, nós já reinamos a vida eterna com Ele. Por isso que nós dizemos: reine em vida, cresça em graça e no conhecimento e descansa tão somente no Senhor. Esta é a palavra, esta é a pérola da graça de Deus. A religião é o oposto de tudo quanto Ele fez. E se você lá continuar, você vai ficar debaixo de maldição, praticando todas essas obras. Então Deus não se ira contra os gentios, porque nunca os gentios estiveram debaixo da lei. A ira de Deus, sim, estava ativada por causa da lei, contra o seu próprio povo, porque o seu povo foi transgressor da lei. Beijo no seu coração, um forte abraço, dê um like. Você que não é inscrito, se inscreva, divulgue e compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer, para que os nossos irmãos que lá estão possam, ao ouvir a palavra, ter esse entendimento que tão somente o Espírito Santo pode dar. Antes de terminar, eu quero dizer que nós, da graça de Deus, amamos vocês.